Dando continuação à nossa aula sobre a odontogênese, agora nós vamos falar especificamente sobre a fase de campânula. A fase de campânula, ela vai ser a terceira fase do processo de odontogênese e a odontogênese, ela vai ser responsável pelo desenvolvimento, pelo crescimento e pela erupção dos elementos dentários. Bom, fazendo uma rápida revisão aqui, nós sabemos que a lâmina dentária ela vai ser responsável pela proliferação celular, que leva a crescimentos epiteliais aos futuros germes dentários. E a fase de botão vai ser o início dessa formação desses germes dentários. Na fase de capuz, vai ter uma alta condensação ectomesenquimal. E já que teve uma alta condensação ectomesenquimal, tanto da fase de botão quanto da fase de capuz, na fase de campânula vai ter uma diminuição dessa proliferação. Ou seja, na fase de campânula vai ter a diminuição da proliferação dessas células epiteliais, ou seja, do crescimento do órgão do esmalte. Na fase de campânula, essa superfície interna do órgão do esmalte ela vai se aprofundar mais ainda. E quando ela se aprofunda, ela vai dar ao órgão uma forma de sino, né, que é uma campânula. E esse sino ele vai ter uma concavidade muito mais acentuada por causa do seu órgão do esmalte. Então, o epitélio interno e o epitélio externo da fase de campânula, eles vão ser contínuos. E por esses epitélios serem contínuos, eles vão se encontrar em um momento, certo? E quando o epitélio interno e o epitélio externo se encontram, eles vão formar a alça cervical. A alça cervical ela é de extrema importância para formar a bainha radicular de Hetwing. E a bainha radicular de Hetwing ela vai induzir a formação da raiz do dente. Essa informação que nós vamos repetir novamente na aula sobre fase de coroa e de raiz. Bom, o epitélio interno do esmalte, ele vai ser células com uma forma cilíndrica mais alongada e o epitélio externo, ele vai ser células com uma forma cuboidal mais baixa. O retículo estrelado, que ainda assim vai estar entre eles, ele vai continuar a crescer em volume, como eu disse na aula anterior, e vai ter um aumento dessa distância entre as células e seus prolongamentos. Então, pronto, até agora nenhuma novidade, certo? Tirando somente que a alça cervical ela vai formar, né, ou melhor, vai induzir a formação da bainha radicular de Hetwing. E aí nós vamos ter uma novidade que vai ser o estrato intermediário. O estrato intermediário ele vai estar entre o epitélio interno e o retículo estrelado. O estrato intermediário ele vai ser formado por 2 ou 3 camadas de células pavimentosas e ele vai participar com o epitélio interno da formação do esmalte. Bom, na fase de campânula, nós também vamos ter que o folículo dentário e a papila dentária eles vão estar presentes e a papila dentária ela vai ser separada desse órgão do esmalte por uma lâmina basal. A papila dentária ela vai estar emitindo um conjunto de delgadas fibrilas para o centro de zona celular. Então, a papila dentária ela continua abaixo do epitélio interno, ou melhor, do epitélio interno do órgão do esmalte, e por ela estar abaixo do epitélio interno do órgão do esmalte, ela sim vai estar presente na fase de campânula. Bom, e por essa imagem nós podemos observar também o folículo dentário. O folículo dentário, como eu disse nas aulas anteriores, ele vai ser distinguido da papila dentária porque ele vai ter numerosas fibrilas e ele vai estar ao redor do órgão do esmalte. Então, como eu disse na fase de capuz, o folículo dentário ele vai envolver totalmente o germe dentário. E na fase de campânula ele é mais evidente, como podemos observar na imagem. Então, a letra A, nós podemos observar o epitélio externo, a B, o epitélio interno, na letra C, o retículo estrelado que vai estar entre esses dois epitélios, no D, o estrato intermediário, que, como eu disse anteriormente, vai participar da formação do esmalte. Na letra E, nós vemos a papila dentária, como eu disse anteriormente, a papila dentária ela vai ser de extrema importância, porque ela vai ser separada na fase de campânula por uma lâmina basal. E pela letra F nós vemos a alça cervical, que vai induzir a formação da bainha radicular de Hetwing, que vai ser responsável pela formação da raiz do dente. Bom, e aí nós vamos ter agora a fragmentação da lâmina dentária. Mas antes de falar sobre isso, é importante saber que o folículo dentário, ele vai envolver sim o germe dentário e ele é muito evidente na fase de campânula. Então, na fase de coroa ele vai ser mais evidente ainda. Então, é necessário distinguir
essas fases pelo folículo dentário, porque a porção da lâmina dentária entre esse órgão do esmalte e entre esse epitélio bucal, ela vai se desintegrar. E quando ela se desintegra, o dente ele vai continuar o seu desenvolvimento separado do epitélio oral. Bom, e aí nós vamos ter a fragmentação da lâmina dentária. Então, ela vai começar quando esses agrupamentos de células epiteliais que vão se degenerar, né, normalmente, podem persistir. Quando esses fragmentos eles persistem, pode ocorrer no nosso desenvolvimento as pérolas epiteliais. Essas pérolas epiteliais, elas são negativas, pois elas podem formar cistos de erupção. Esses de erupção, eles podem atrasar a erupção, dando origem a odontomas. E, além disso, eles podem gerar no dente um dente supranumerário e um cisto de erupção. E aí, na fase de campânula, o osso, né, do processo alveolar, lembrando que as fases, elas não são separadamente, ou seja, a fase de campânula, a fase de raiz, a fase de coroa, elas não são uma de cada vez, elas vão ser formadas juntas, só que nós dividimos para um melhor entendimento. Então, enquanto há essa fase de campânula, na fase de raiz, o osso do processo alveolar, ele vai estar rodeando o folículo dentário. E quando o osso rodeia o folículo dentário completamente, ele vai constituir o que chamamos de cripta óssea. Então, agora vamos falar um pouco sobre a morfodiferenciação e a histodiferenciação. A morfodiferenciação, ela vai ser quando a coroa ela vai assumir a sua forma final. Então, a divisão celular vai ocorrer por todo o epitélio interno do órgão do esmalte e ela vai ser interrompida quando a célula se diferencia em ameloblastos. Então, na fase de morfodiferenciação, vai ter um aumento, né, dessas células e elas vão se diferenciar em ameloblastos, fazendo com que essa área represente o local da futura cúspide. E nessa fase também não vai ter mais divisão celular. E a formação vai ser a formação da coroa do dente. E a histodiferenciação, ela vai ser quando essas células que irão produzir os tecidos duros da coroa vão se diferenciar, havendo uma inversão de polaridade até as células se transformarem em pré-ameloblastos. E aí, na papila dentária, vai ter uma diferenciação em odontoblastos, também na coroa, e os ectomesíquimas vão ser diferenciados na papila por dividir por mitose. E aí, as células do epitélio interno do órgão do esmalte vão induzir essa diferenciação desses odontoblastos e na raiz do dente vai ter uma indiferenciação induzida pelas células epiteliais da bainha reticular de Ritwini. Então, essa diferenciação, resumindo, ela vai ser responsável por ter a inversão de polaridade e o comprimento das células, já que elas vão se alongar. Essas células vão se transformar em pré-ameloblastos, vão se transformar em odontoblastos, e quando elas se transformam, elas se alongam. E por fim, dando uma lida sobre a zona celular. A zona celular, ela vem para quando os odontoblastos vão aumentar de tamanho. E quando eles aumentam de tamanho, né, esses odontoblastos, eles vão eliminar essa zona celular que vai estar entre a papila dentária e entre o epitélio interno do órgão do esmalte. E aí, juntamente com essas fases, vai ter a fase da dentina do manto, que vai ser a aula sobre complexo dentina-polpa. Mas nós não vamos abordar agora, porque vamos ter uma aula específica para isso. Então, essa foi a aula 2 de 3 de odontogênese e a próxima aula vai ser específica para a fase de coroa e fase de raiz. Então, resumindo a fase de campânula é isso, caso você não tenha entendido. Pode deixar aí no seu comentário. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.